fato, o físico soviético Lev Landau previu a existência das estrelas de nêutrons, que são cadáveres estelares, em 1931, mas ele não usou esse nome, pelo simples fato que o nêutron sequer tinha sido descoberto. O nêutron foi descoberto no ano seguinte e as estrelas de nêutrons finalmente foram observadas pela primeira vez em 1967 através dos trabalhos de Jocelyn Bell. Eu sou o Luiz e vocês estão no Drome Physics. Olá a todos! Na aula de hoje, a gente vai falar sobre uma das leis mais importantes da física. Se é que existe, né, uma classificação de importância das leis da física. Mas essa tem implicações muito profundas, que é a segunda lei da termodinâmica. Tá? A segunda lei da termodinâmica nasceu como uma coisa boba, que seria uma aplicação só à máquina térmica. Mas depois a gente vai ver lá na frente que ela pode ser aplicada basicamente para o universo inteiro. Tá? Então, ela vai ser a lei responsável por diferenciar o passado do futuro, tá? A mecânica não faz isso, tá? Quando você pegar um vídeo de alguém batendo a bolinha na parede, a bolinha volta, bate na parede, a bolinha volta, bate na parede, e resolver passar esse vídeo para vocês de trás para frente, vocês não vão ser capazes de distinguir esse vídeo de um vídeo tocado, né, no seu sentido natural. Mesma coisa se eu pegar uma pessoa, joga uma bola para outra pessoa, aí essa outra pessoa joga a bola para a primeira. Eles ficam jogando bola um para o outro. Se eu pegar esse vídeo e passar atrás para frente também, vocês vão ver a mesma coisa, né? São processos somente mecânicos. Porém, se eu pegar um vídeo no qual eu misturo água quente com água fria, e a água da morna, vocês conseguem saber que esse vídeo tem um sentido bem definido. Se eu passar o vídeo de trás para frente, eu pegando água morna e tirando dela uma água que é só quente, outra água que é só fria, vocês falam, não, isso não acontece. Do mesmo jeito que se eu pego uma panela e ponho água, põe no fogo e a água começa a evaporar, né, esquenta, começa a borbulhar e evapora, vocês sabem que esse é o sentido natural. Se eu botar água no fogo lá e ela começar a ficar mais fria, você sabe que está errado. Né? Isso vem da segunda lei termodinâmica. Não vem da primeira. Tá? Não existe nenhuma violação de energia se eu botar água no fogo e ela esfriar e o fogo ficar mais quente. Eu estaria só falando que o calor está saindo da onde tem a temperatura mais fria e indo para mais quente. E na prática não é isso que acontece. O calor sempre flui da mais quente para mais fria. Tá? Então é a segunda lei da termodinâmica que vai ser capaz de falar sobre essas coisas. Vamos escrever aí, tá? Vamos escrever assim. A segunda lei da termodinâmica tem profundas implicações no funcionamento do mundo, né? Ela será a responsável pela existência de uma seta do tempo. Então, ela que vai falar, né, diferenciando passado de futuro. Tá? Então, quando você coloca uma água no fogo, você quer que ela esquente para você fazer café, tem uma distinção clara de passado e de futuro. E é essa lei que é a segunda lei termodinâmica que vai poder falar sobre isso, né? Então, vamos escrever assim, né? Do ponto de vista da mecânica e da primeira lei, não há problema se colocarmos água no fogo e a água esfriar, né? Desde que ela ceda calor ao fogo, né? A energia vai continuar se conservando.
certo? Então não há nenhum problema nisso. Então vai caber a segunda lei termodinâmica a fazer isso, né? Embora não seja um negócio tão direto, a gente vai ver que são consequências construídas aos poucos, tá? Beleza, vamos voltar no tempo agora e vamos voltar para os anos 1800 e ver como é que a segunda lei foi proposta, né? A segunda lei foi proposta por Kelvin, primeiramente por Kelvin e por Clausius, tá? Que eles estavam estudando máquinas térmicas, estavam querendo saber de eficiência de máquinas térmicas, né? Como ele podia aproveitar o máximo calor das máquinas térmicas, né? Então, vamos escrever assim, enunciado de Kelvin, né? Como é que o Kelvin interpretou? Foi um dos primeiros a interpretar a segunda lei termodinâmica. Claro, não tinha esse nome, segunda lei termodinâmica na época, né? Era só um enunciado dele para tratar de máquinas térmicas, que é o seguinte, vamos só grifar isso aqui. Então, o que o Kelvin falou foi o seguinte, não é possível que um sistema operando em ciclos transforme todo o calor em trabalho, tá? Então ele vai limitar a aplicação do calor na realização de trabalho, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse enunciado, porque muita gente confunde em transformar todo o calor em trabalho com transformar todo o calor em trabalho em processos que trabalham em ciclo, né? Processos cíclicos. Você pode transformar todo o calor em trabalho? Pode. Um exemplo claríssimo. Transformação isotérmica, né? Na transformação isotérmica, não há variação da energia interna, então todo o calor vira trabalho, né? Qual que é o problema? Se você fizer uma expansão isotérmica, né, você sai do estado, sai de um sistema e vai para outro. Se você quiser construir um motor, né, igual faz do motor de carro, você precisa voltar no ponto inicial, para você começar de novo, né? Se o motor, né, você pega o motor lá, se ele faz a explosão e levanta os pistões, esse levantar os pistões é realizar o trabalho, se os pistões não descer de novo, não vai ter mais jeito de realizar trabalho, o carro vai fazer uma rotação e parar. Então você sempre precisa, o motor vai trabalhar em ciclo, né? E quando você trabalha em ciclo, você não pode transformar todo o calor em trabalho. Há sempre perda de calor. Você sempre desperdiça calor. É isso que o enunciado de Kelvin diz. Mas não pode confundir transformar todo o calor em trabalho com transformar todo o calor em trabalho em processo cíclico. São coisas bem diferentes. E a lei de Kelvin deixa bem claro que está se referindo ao enunciado de Kelvin. Tá ok? Então isso tem que ficar claro. O segundo enunciado foi feito por Clausius, tá? Vamos colocar aí, então, enunciado de Clausius. Né? Então, o que o enunciado de Clausius disse? Ele diz o seguinte: é impossível um processo cujo único efeito seja passar calor da fonte fria para a fonte quente, tá? Então, de novo, tem que tomar muito cuidado com os enunciados. Deixa eu só circular aqui para a gente conversar. Ok? Então é o seguinte, é impossível um sistema cujo único efeito seja seja transportar calor de um corpo quente, ou melhor, de um corpo frio para um corpo quente, tá? Porque espontaneamente o calor sempre passa do mais quente para o mais frio. Então, ele está falando que você não pode passar do mais frio para o mais quente? Não, mesma coisa, não está falando isso. Ele está falando que você não pode fazer um sistema cujo único efeito seja esse, tá? Na prática, o que isso significa? Significa que se você quiser transportar calor do corpo mais frio
para o mais quente, você precisa realizar um trabalho sobre o sistema, tá? Onde que acontece isso o tempo todo? Na geladeira. A geladeira funciona assim, a geladeira pega calor da coisa mais fria e joga, né, no ambiente que é mais quente. Então, geladeiras existem, na sua casa deve ter uma. Então, você pode sim passar calor do corpo mais frio para o mais quente. O que você não pode é ter isso como único efeito do sistema, né? Ou seja, na prática, você precisa realizar um trabalho sobre esse sistema. A sua geladeira só funciona porque ela está ligada à tomada, consumindo eletricidade. Se acabar a força na sua casa, tem certeza que a sua geladeira não vai funcionar. Tá ok? Então, vocês podem até falar para a mãe de vocês, sim. O que você está aprendendo na engenharia do Cefet? Aprendi que se a geladeira não for ligada na tomada, ela não funciona. Mas se ela ligar, ela funciona. Tá? É isso que o Klaus está falando. Belezinha? Vamos representar isso através de desenhos, tá? Vamos começar com Kelvin. Depois eu vou mostrar que as leis são equivalentes, beleza? Então, a representação de Kelvin, né? Como é que eu represento uma máquina térmica de Kelvin, né? Então, ela vai ter que ser ligada a uma fonte quente, tá? Então, aqui é a minha fonte quente. Beleza? Fonte quente. Então, tá uma temperatura mais alta que o ambiente, né? Então, é da onde eu vou tirar o calor. Então, aqui tá um exemplinho, tá? Bem simplesinho para a gente entender isso. Então, o que está acontecendo aqui? Esse M é minha máquina térmica. O que eu vou fazer? Eu vou tirar calor da fonte quente. Tá? Então, vai entrar aqui Q1. Calor tirado da fonte quente. Beleza? Eu vou realizar um trabalho, tá? A máquina vai realizar um trabalho. O que a segunda lei da termodinâmica diz? Ela diz que é impossível transformar todo esse calor em trabalho. Então, eu vou ser obrigado a ter um Q2 aqui depositado na fonte fria. Tá ok? Naturalmente, dessa expressão aqui, eu tenho que Q1 é igual a W mais Q2, né? Então, eu tiro aqui, por exemplo, 100 joules da fonte quente, realizo 50 joules de trabalho e deposito outros 50 joules na fonte fria. Então, qual que é o exemplo claro disso aqui? Uma locomotiva trabalhando. Como é que ela funciona? Ela pega, tem uma caldeira lá, a chaleira, que aquece a água, que faz a água, né, girar os motores e tal, blá, 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 e o trem anda. Então, eu tiro lá alguma quantidade de calor dessa caldeira, realizo meu trabalho, que é botar meu trem em funcionamento, sou obrigado a depositar parte desse calor na fonte fria, que é a minha própria atmosfera. Como é que você vê isso? Você vê isso através da fumaça da maré-fumaça, né? O vapor da maré-fumaça, né? Não tem jeito de você aproveitar aquilo lá. Seria muito bom, né? Aquele vapor quente, então ele também pode realizar trabalho, né? Mas, infelizmente, você não pode aproveitar todo o calor. A segunda lei da termodinâmica impede isso. Tá ok? Eu posso definir aqui também um negócio chamado rendimento. Tá? O que é o rendimento, né? É justamente o trabalho que eu realizei em relação ao tanto de calor que eu consumia, né? Então, nesse caso, seria 50%, que eu realizei 50%. Né? Ou, se você jogar, se você souber, né, que trabalho... O que é trabalho? Olha aqui. Trabalho é Q1 menos Q2. Né? Então, Q1 menos Q2 sobre Q1. Posso escrever que o rendimento é 1 menos módulo de Q2 sobre Q1. Por que eu botei módulo aqui? Porque, em geral, o Q2 é negativo, tá? Porque ele é o calor cedido. Né? Então, para não dar uma coisa maior que 1, esse é o rendimento. Então, é isso que a lei o enunciado de Kelvin diz, tá? E como é que é o enunciado de Clausius, tá?
Vamos fazer o enunciado de Clausius aqui. Então, né, aí está, né, a máquina de Clausius, que é um refrigerador, né? Então, o que ela vai fazer? Ela vai tirar o calor da fonte fria, tá? Então, vai tirar aqui vou botar um Q2 aqui. Tirar o calor da fonte fria para depositar na fonte quente, tá? Então, ela quer esfriar o que já está mais frio que o ambiente, né? Então, é isso que a geladeira faz. Tira calor da fonte fria e joga na fonte quente. O que ela diz também? Ela diz que é obrigado a realizar um trabalho sobre esse sistema. Ou seja, tem que ligar a geladeira, tá? Na tomada, para que ela funcione. Tá ok? Então, essa é a representação, né, de Clausius, tá? É um refrigerador. Eu falei para vocês, uns vídeos atrás, que era uma máquina térmica funcionando de trás para frente, lembra? Só trocar o sentido das setinhas aí, e você vai perceber que se você trocar o sentido das setinhas, vira uma máquina térmica, que tira calor da fonte quente, faz um trabalho e deposita parte da fonte fria, tá? Então, uma é o contrário da outra, né? Então, são duas máquinas térmicas. O enunciado de Kelvin fala que eu tenho obrigatoriamente que desperdiçar calor, e o enunciado de Clausius fala que obrigatoriamente eu tenho que realizar um trabalho sobre essa máquina, tá? Eu vou agora mostrar que esses enunciados são equivalentes. Então, vou botar aqui, equivalência dos enunciados. E como é que eu vou fazer isso? Né? Eu vou fazer, primeiro, eu vou mostrar que violar Clausius viola obrigatoriamente Kelvin. Então, eu vou falar o seguinte. Faz de conta que eu posso construir uma geladeira que eu não preciso ligar a tomada. Tá? E eu vou mostrar que se isso for verdade, então eu também posso construir uma máquina térmica que eu não preciso desperdiçar calor. Beleza? Vamos... Como é que a gente vai fazer isso? Vou fazer o seguinte, eu vou construir duas máquinas, uma máquina térmica e um refrigerador, e vou acoplar os dois, tá? Vou desenhar aqui. Então, tá aí meu desenho, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer de conta que eu vou violar Clausius. O que significa isso? Significa que eu não preciso de nenhum trabalho para o meu refrigerador funcionar, tá? Então, vou até fechar aqui, tá? Não, vou fechar não, deixa aberto. Então, faz de conta que eu não preciso de nenhum trabalho para o meu refrigerador funcionar. Então, o que eu tenho? Eu tenho o seguinte. Eu tenho que eu vou tirar aqui Q1 e vou depositar aqui Q1, né? Eu não preciso, eu já falei que é o meu, estou fazendo de conta que Clausius é falso, né? Então, eu posso tirar todo o calor da fonte fria e depositar na fonte quente sem realizar nenhum trabalho nessa máquina, beleza? Beleza, agora vamos aqui. O que está acontecendo aqui? Agora eu vou tirar Q1 daqui. Tiro o Q1 daqui. Realizo um certo trabalho. Mas eu sou obrigado a depositar Q2 daqui, certo? Mas esse Q2 que eu depositei aqui, né? Eu posso tirar ele daqui. Tá vendo? Eu vou tirar esse Q2 daqui agora. Então, eu vou tirar esse Q2. Tiro o Q2 daqui e jogo aqui em cima. E pego ele de volta aqui em cima. Ó. Vou até trocar de cor aqui. Vamos trocar de cor. Vamos fazer o seguinte. Né? Então, o que eu fiz? Tirei Q1, joguei Q1. Usei esse Q1 para realizar um trabalho. Só que a máquina térmica ela não é ideal. Então, obrigatoriamente, tem que desperdiçar Q2. Ora, não vou desperdiçar Q2 coisa nenhuma. Por quê? Porque agora eu vou tirar o Q2 aqui, ó. Eu posso simplesmente tirar ele e jogar ele aqui em cima. Certo? Porque eu não preciso de nenhum trabalho. E pegar ele de volta. Tá vendo? Então, eu vou usar ele de novo. Então, qual que é o efeito líquido disso aqui? O efeito líquido é... Peguei Q1 para realizar um trabalho. Tive que depositar Q2. Mas peguei Q2 de volta. Então, eu não desperdicei nada.
Porque o Q2 que eu tinha desperdiçado, eu peguei ele de volta aqui. Logo, se Clausius for falso, obrigatoriamente Kelvin também é falso por causa disso, né? Eu não desperdicei absolutamente nada, porque eu simplesmente devolvi Q2 de volta para a fonte fria. Posso usar ele de novo a hora que eu quiser. Então, né? Então isso mostra que se violar Clausius, então viola Kelvin, né? Tá, agora eu vou deixar de exercício. Vocês fazem o contrário. Exercício. Mostre que se violar Kelvin, viola automaticamente Clausius. Então, você vai fazer de conta agora que sua máquina térmica é perfeita, ou seja, você não precisa depositar calor, tá? Você não precisa depositar calor. Então, mostra que se você fizer isso e você acoplar ela com um refrigerador real, né, que obrigatoriamente tem que realizar trabalho, você pode trabalhar do mesmo jeito aqui e mostrar que você vai usar esse trabalho no refrigerador e, no final das contas, você pode construir também um refrigerador perfeito se a máquina térmica for perfeita, né? Coisas que a gente sabe que não acontece. Tá beleza? Então, fica isso de exercício para vocês. Tá? Bem, visto que a gente sempre tem perda, né? A segunda lei da termodinâmica diz isso, né? Você sempre vai ter perda, né? A pergunta é: qual será a perda mínima possível? Ou, em outras palavras, qual é o ciclo termodinâmico, né? Sair de um ponto e voltar no mesmo ponto, que tem o máximo rendimento? Qual o ciclo termodinâmico de máximo rendimento? Né? Isso foi discutido durante alguns anos, né? Ou quase uma década, e a quem deu essa resposta foi um engenheiro francês chamado Carnot, e ficou conhecido como o ciclo de Carnot. Tá? Beleza? Então, o ciclo de Carnot é o ciclo de máximo rendimento entre uma máquina térmica atuando entre duas fontes, uma quente e uma fria, né? Então, o ciclo de Carnot é o ciclo de máximo rendimento, né, de uma máquina térmica atuando entre duas fontes. Então, bota aqui uma quente e uma fria, né? Então, você tem, por exemplo, numa locomotiva, né? Então, a fonte quente é a tua caldeira e a tua fonte fria é a própria atmosfera, né? E o que é o ciclo de Carnot? Né? O ciclo de Carnot consiste em duas isotermas e duas adiabáticas. Tá? Então, esse é o ciclo de Carnot. Então, vou desenhar ele aqui para vocês verem, tá? E a gente vai comentar um pouquinho. Então, gente, esse é o ciclo de Carnot, tá? O que está acontecendo ali? Está acontecendo o seguinte. Começa no ponto A. Então, de AB é uma expansão isotérmica a temperatura T1. Tá? Então, começa uma expansão isotérmica a temperatura T1. De B para C é outra expansão, só que agora adiabática. Tá? Então, coloca aí. BC é uma expansão adiabática. Tá? Depois, duas compressões. Né? Tá bem claro aí pela cor, né? Os vermelhinhos são isotérmicas e os verdinhos são adiabáticas, né? Então, CD é uma compressão isotérmica a temperatura T2, que deve ser menor do que T1, naturalmente, né? E, finalmente, uma nova compressão
Agora, adiabática. Então, DA é uma compressão adiabática. Beleza? Então, esse é o ciclo de Carnot e esse é o ciclo de maior rendimento dado T1 e T2. Tá? Não existe nada, nenhum que pode fazer uma... Esse aqui é o diagrama PV, né? Deixar aqui, eu esqueci de desenhar. Esse aqui é o diagrama PV. Não existe nenhum ciclo termodinâmico que tenha um rendimento maior que esse. Se você pegar a maior temperatura sendo T1 e a menor temperatura sendo T2. Beleza? Então, vou deixar de exercício aqui sobre esse ciclo termodinâmico para vocês. Calcular, né, todos os dados, né? Então vou colocar assim: seja VA, VB, PC, VD e também PA, PB, PC, PD, né? Os volumes e pressões dos pontos A, B, C e D, tá? Então, você tem, eu vou dar eles já logo de cara para vocês, né? Então, seja isso aí, né? Então, o que eu quero que vocês façam, né? Então, calcule as temperaturas em A, B, C, D pela lei de Clapeyron para N mols, né? Calcule as temperaturas para N mols pela lei de Clapeyron, né? E calcule o calor e o trabalho de cada transformação. Tá? Então, vamos calcular o calor e o trabalho de cada transformação. Né? E depois, né, calcule o rendimento. Tá? Então, o rendimento, né, vai ser dado pelaquela expressão. Opa! Então, o rendimento vai dar ser dado por aquela expressão, né? N igual a... Ou você pode pegar o trabalho e dividir por Q1, ou pegar 1 menos módulo de Q2, que é o calor depositado. Então, toda vez que você achar um calor negativo, vai ser Q2. Vai ser Q depositado. E toda vez que você achar um calor positivo, vai ser Q retirado. Então, você vai somar todos os Q1s, né, todos os calores retirados, somar todos os calores depositados e usar essa fórmula aqui. Tá ok? Então, façam aí e depois você vai provar, né? Esse é mais difícil, esse exercício, que é provar que o rendimento para o ciclo de Carnot, só para o ciclo de Carnot, tá? Não vale para nenhum outro mais. Pode ser escrito como sendo N igual a 1 menos T2, temperatura da fonte quente, sobre da fonte fria, sobre T1, temperatura da fonte quente, tá? Então, vocês podem provar isso, né? Como é que vocês vão provar isso? Né? Vocês vão... Primeiro, vocês vão calcular essa grandeza aqui, vai dar uns logaritmos, tá? Já estou avisando. E depois você vai usar as propriedades do logaritmo, usar as propriedades das funções, das expansões adiabáticas, ou seja, que P1 V1 gama é igual a P2 V2 gama, no caso adiabático, né? Isso também só vale por causa adiabático. Vai usar esses dados aqui, brincar com os P's e V's que vai aparecer no logaritmo, né? E aí vocês vão poder cortar algumas coisas para chegar nessa expressão daqui de baixo, beleza? Não esse número 2 aqui não é tão fácil, mas é importante, né? O mundo não é fácil, né? Vocês já estão no terceiro
terceira física da engenharia. Então, você espera que vocês tenham capacidade de quebrar a cabeça e resolver essas coisas, tá ok? Então, esse é o ciclo de Carnot, essas são as leis termodinâmicas. Tomar muito cuidado quando eu falo não pode transformar todo o calor em trabalho em processos cíclicos. Não que significa que nenhuma transformação do mundo permite. O que não permite é um motor que trabalha em ciclos fazer isso. Do mesmo jeito, você pode passar calor da fonte fria para quente, desde que você faça um trabalho sobre o sistema. Então, sua geladeira só funciona ligada na tomada. Beleza? Só uma dica aqui. Em vez de vocês usar essa equação aqui, vocês vão usar aquela que eu já mandei vocês demonstrar, tá? Qual que é? T1, V1, gama menos 1 é igual a T2, V2, gama menos 2. Tá? Talvez seja melhor usar essa, né? Mãos à massa, né? Hora de quebrar a cabeça e fazer o exercício, beleza? Então, até a próxima.